Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu vim falar com vocês sobre a influência da política na nossa prática clínica no consultório. Imagino que nesse exato momento deve ter algumas pessoas falando: ai, que saco, mais uma pessoa que vai falar sobre política. Ou então outras pessoas pensando: ai, agora no Brasil tudo está politizado. Então acompanhe esse vídeo para entender o que a gente vai estar falando. Você acha realmente que política não tem nada a ver com as queixas que nós recebemos no consultório? Será que quando a gente pega uma teoria para se tornar a nossa lente, a forma como a gente olha aquele paciente, a gente reflete sobre o que está sendo dito ali? Eu, quando saí da faculdade de psicologia, não tinha esse olhar também. Durante a faculdade, eu tive contato com uma abordagem chamada Reichiana. Foi ali o meu primeiro contato com política e psicologia. O Reich, ele faz uma relação direta com a interferência das nossas práticas sociais aos sujeitos que nós somos. Mas, por sorte, eu tive a oportunidade de fazer mestrado na Universidade Federal Fluminense, onde eu pude aprofundar um conhecimento sobre subjetividade política, onde a gente percebe a prática clínica sendo um ato político e onde a política interfere diretamente na nossa clínica. Acho que a gente vai falar de novo do mestrado, né? Que eu pulei. Já tô eu quero falar tanta coisa que eu não falo. No meu mestrado, eu estudei as interferências sociais na vida de cada indivíduo e na forma que ele se relaciona com todo o seu redor, com sua família, com seu trabalho, sua forma de estar no mundo. Como o psicólogo ocupa o lugar de reprodução das lógicas sociais, reforçando esses lugares e reforçando esses lugares de poder. A nossa relação com o nosso paciente sofre interferência direta desses lugares sociais. Nós precisamos entender de onde vem esse paciente, qual é a história dele, da história de vida e o nosso lugar. Da onde eu estou falando? Que lugar é esse? Então, uma das coisas que eu aprendi no mestrado é que eu tive uma grande oportunidade de ter um novo olhar para a psicologia, que é esse lugar da política. Que eu quero só colocar aqui entre parênteses essa questão de entender política como algo separado de nós, seres humanos, que somos seres sociais. Isso é uma herança de uma organização social que evita que nós possamos pensar sobre isso. E nós, como seres humanos, precisamos estar livres para pensar o que quisermos. Nós não temos que ficar reproduzindo, nós somos seres criativos. E o pensamento é o nosso ato de criação, é reflexão, é pensar nosso lugar, a nossa prática clínica. Quando eu estou diante de um paciente, eu tenho que ouvir aquela história e ter curiosidade de entender o contexto dele. Mesmo que tenha um estranhamento em relação à minha história e não faça sentido, como, por exemplo, a questão do dependente de álcool, o alcoolista. Tem algumas culturas, algumas classes sociais, alguns lugares que entendem que ele é um vagabundo, né? Que ele não para de beber porque ele não quer. A gente precisa sair desse lugar. Então, que lugar é esse do psicólogo de reprodutor de status quo, reprodutor de uma lógica que nos é usurpado, que é nos tirado desse lugar de pensar. Pensar quando eu estou diante do meu paciente do que ele está falando, né? Se ele tem uma história, se ele é uma pessoa negra, se ele é uma pessoa de uma classe social que tem um trabalho mais duro, porque a gente possa entender que quando uma mulher ela está falando do seu casamento, ela está falando dentro de uma sociedade machista. De que quando um LGBT está no nosso consultório, ele está falando dentro de uma sociedade homofóbica. Que as queixas dele não é um preconceito, que não é um mimimi, que não é algo que não tem a ver. Só porque eu não passo por aquilo. Que eu, como psicólogo, possa ter a capacidade de analisar o lugar que meu paciente está inserido.
sem que meus valores, crenças, credos interfiram na história daquele paciente, sem que eu projete meus desejos e achar do que é uma vida normal e saudável para o outro, que eu possa entender cada especificidade de pessoas que se apresentam na minha frente. Então, se o seu compromisso é com a qualidade do seu atendimento, permita que seu paciente desenvolva seu potencial, a sua potência de vida. Deixe que ele seja quem ele quiser ser dentro do contexto dele. Você precisa entender o contexto que ele está inserido, a classe social que ele pertence, a classe econômica que ele pertence, o que é capaz para ele de fluir, até onde ele pode ir. Então, a gente precisa querer tratar aquela dor, não querer que aquele paciente se enquadre em modelos de vida que eu acho que faz sentido para mim. Porque o que faz sentido para cada um de nós não é um modelo de vida para todos os seres humanos, porque cada um tem uma individualidade. Na política, quem decide muitas coisas sobre as questões econômicas, se vai ter emprego, desemprego, se tem educação pública, se tem saúde pública, quem tem saúde, quem tem educação, isso é política. E a partir disso, a gente vai construir um modelo de sociedade e vai encontrar indivíduos. Vão ter pessoas que vão ter acesso a um tipo de saúde, a um tipo de educação, e vão ter outras pessoas que não vão ter. E eu, como psicólogo, preciso olhar para aquela pessoa vendo de onde que ela vem, de que lugar que ela vem, para que eu não fique tentando encaixá-la em um modelo, de que aquele é o modelo certo de viver. Quando nós escolhemos um presidente, escolhemos um governador, escolhemos um prefeito, nós escolhemos uma direção de uma subjetividade social. E nós estamos construindo as gerações daquele lugar. Se você gostou desse vídeo, comente e compartilhe. Até o próximo.